Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que vocês vão ouvir e ver a gente aqui nesse vídeo. A gente foi convidado a gravar uma palestra, uma fala, em nome do RH da Senior. A gente está aqui preparando um conteúdo para vocês do tema que foi escolhido para o Top of Mind de RH. E o tema que a gente escolheu aqui foi um tema que envolve cultura de inovação especificamente. Então, a cultura de inovação no RH, ela tem vários pontos, várias abordagens aí, e a gente convidou aqui, tem Roger, tem Monique, cada um vai falar um pouquinho de si, e depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse tema aí, cultura de inovação, visto do ponto de vista do RH da Senior. Vamos lá, Roger, começa por ti. Obrigado, Ju. Então, gente, eu sou head de HCM junto aqui com Juliana e Monique. É ótimo poder estar aqui com vocês, né? Eu trabalho no mercado um pouquinho mais aí de 25 anos, atuando bastante nessa área da parte de gestão de produto, né? Conhecendo bastante aí o dia a dia, né, que nós temos aí nos nossos processos diários de negócio aí dos nossos clientes e dos próprios desafios que a área de RH enfrenta aí, desde a parte de retenção, desde a parte do desenvolvimento de pessoas, né? E a ideia é aqui realmente bater um papo aqui com vocês, né, para a gente poder falar realmente dessa questão de cultura e inovação, né? E claro, né, aqui com a gente também tem a Monique, né? Fica à vontade aí, Monique. Valeu, Roger. Bom, meu nome é Monique, eu sou head da área de payroll e controle de jornada aqui da Senior. Tenho aí quase 20 anos de mercado, né, na área de negócios, à frente aí de mais diversas empresas, e aí eu faço parte desse time aqui. A gente está aqui hoje, né, para a gente falar aí sobre essa questão da inovação e como que ela realmente impacta bastante aí para o RH, para os colaboradores e para toda a gestão. E esse momento agora que realmente que a gente está aí de estratégia do papel do RH, né, Ju? Isso aí. Então, voltando para mim, não me apresentei formalmente como os colegas. A gente tem, então, os heads da área de talent, área de payroll, toda a pagadoria, toda a parte de administração de pessoal, e eu estou na parte de talent acquisition, né? Toda a entrada do candidato na empresa está comigo. Bom, apresentadas as três verticais, vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa questão aí do tema que a gente escolheu. Falar de cultura de inovação é um tema que aborda não só o RH, aborda a empresa como um todo, mas no RH é impactado diretamente. O RH, ele existe desde o começo da empresa, mesmo que não muito bem estruturado, mas ele já tem as suas práticas ali, né, trabalhistas que têm que ser cumpridas, têm que ser respeitadas e tudo mais. E desde sempre ela vem sendo feita da forma mais controlada. A gente sabe que tem muitos trânsitos ali que são burocráticos, que envolvem a contabilidade e tudo mais, impacta diretamente na questão da receita da empresa, na despesa da empresa. Então, o RH é um departamento estratégico da empresa desde sempre, desde o primeiro colaborador, o RH já é estratégico na empresa. A partir do momento que o RH começa a se desenvolver e começa a estar com um grande volume de trabalho, um grande volume de colaboradores, a gente começa a ter problemas, dizendo assim, na questão de fazer a gestão disso tudo. Como é que a gente organiza isso tudo? Como é que a gente consegue ser produtivo, né? Não escalando ao mesmo tempo em que vai crescendo a empresa, escalando o time de RH, cada vez mais gente no RH para resolver problemas de uma forma burocrática. Então, a gente está falando de cultura de inovação, que é fazer justamente o RH conseguir ser produtivo, conseguir ter ferramentas, conseguir sair do outro lado da melhor forma possível, né? Conseguir entregar o melhor resultado para a empresa. E entregar melhor resultado, isso é um discurso que todo mundo na área de RH está cansando de ouvir já, né? A questão de ser produtivo, de ser rentável, de trabalhar com métricas, e de ter os indicadores na mão e estar cada vez sendo mais rápido, gastando menos, entregando mais resultado. Então, dentro desse cenário, a gente escolheu um tema, que é um subtema, na verdade, que a gente vai trazer para vocês uma novidade, talvez, que é o RH bimodal. Talvez o pessoal não tenha ouvido falar sobre isso ainda, e é isso que a gente quer trazer. A gente acha que é um tema de inovação, é um tema que faz sentido para a gente. O RH bimodal, mas ele tem um toque de ousadia aqui na fala que a gente vai ter hoje. A gente vai um pouquinho além da fala do RH bimodal. Esse termo bimodal aí, o que é o RH bimodal, eu vou convidar o Roger para falar para a gente.
Roger, tá contigo a bola aí. Explica um pouquinho para a galera o que é um RH bimodal nesse cenário de cultura de inovação. Legal, Ju. Então, bimodal, né, isso é até uma prática que a gente tem muito dentro da área de tecnologia, né? E dentro da área de tecnologia a gente acabou fazendo uma analogia para a área de RH, porque a gente percebe que tem alguns sinais aí, né, bem fortes, na verdade, quando a gente está acompanhando, né, no mercado, né, e as próprias tendências que acho que fazem sentido, né? Então, por exemplo, assim, o que seria, digamos, o modo 1, por assim dizer, né? É a área, né, é a empresa, né, é o RH, né, ele sendo mais otimizado, né, ele conseguindo ter dados, informações, processos mais previsíveis, mais bem compreendidos, né, ou seja, é aquilo que o RH conhece e que ele conseguiria explorar isso da melhor maneira possível, né, ao mesmo tempo, né, que ele consegue, por falta desse conhecimento, estar renovando de repente seu ambiente, trazendo alguma modernização ou a dita, né, transformação digital, né? E o segundo modo, ele seria, digamos assim, numa linha mais forte para a inovação, no sentido mais exploratório, que é o quê? Né? É a gente precisando experimentar novos modelos, né? A gente vê muito forte, né? Todo mundo passou isso pela pandemia, né? Quantas coisas novas, né? A gente precisou aplicar. Coisas novas que aos poucos a gente foi vendo que eram tecnologias que já existiam. Né? Mas aí tem a necessidade, né? Então, nessa visão que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Ele também ser exploratório, ele está começando o RH, né? Experimentar algumas coisas diferentes, né? Para ele poder, né, justamente estar trazendo, né, algo diferente para a empresa, para estar somando alguma estratégia diferente para a empresa, né? Porque assim, né, a gente sabe que, querendo ou não, né, a gente está vivendo um mundo aí que está cheio de transformação, né? Então a gente passou aí por evoluções aí de alguns modelos de gestão, né, e a gente está hoje no momento e a gente vê isso, né, só que muito, muito, muito acelerado, né? Então o RH bimodal, né, a gente está olhando essas duas questões, né? É o que a gente já conhece, melhorando performance, mas também está experimentando coisas novas, né? Porque a gente tem novas demandas, né? Quando a gente pensa em novas demandas, né? E dentro desse olhar do bimodal, a área de RH, principalmente, né? Ela é vista assim, a parte de gestão de pessoas, né? A parte de gestão de pessoas, nessa pegada que a gente está trazendo aqui, né? O RH cada vez mais precisa ter foco em duas questões, né? Que é o quê? As pessoas, né, quando a gente olha, digamos, numa perspectiva daquela pessoa que está ali com a gente, que a gente está querendo contratar, querendo trazer a melhor pessoa, desenvolver a pessoa, carreira, né? A gente vê que as pessoas, né, hoje, né, elas já dão importância para algumas questões diferentes, não é só a questão de estar trabalhando, ou a questão do salário, né, tem outros pontos que as pessoas olham, por exemplo, assim, né, trabalhar em qualquer lugar, né, então isso deixou de ser uma tendência, né. Outro dia a gente estava olhando a questão, por exemplo, de algumas tendências, né, e se eu não estou enganado, por exemplo, assim, muitas publicações de vagas, né, por exemplo, no LinkedIn, sei lá, 14% dessas vagas que estão sendo lá publicadas, né, a procura dos candidatos sobre essas vagas, mais de 50%, né, olham esse critério, né, de poder trabalhar em qualquer lugar, né. Então a gente tem uma baita de uma mudança em cima disso que o RH tem que ficar olhando, né, se preocupando ali com a pessoa. Só que aí o outro contraponto dentro disso, né, que a Ju já estava também aqui comentando, e daqui a pouquinho a Monique também vai falar, né, por exemplo, assim, produtividade, né, o RH, ele precisa estar em olho em questões de produtividade, né, mais do que nunca, né, quando a gente fala de um RH estratégico, né, então ao mesmo tempo que ele tem um olhar ali para cuidar das pessoas, né, ele vai ter que olhar nessa questão de produtividade, por exemplo, assim, né, como é que eu posso ter os processos, não só o quanto área, mas ajudar as outras áreas da empresa, as áreas de negócio de empresa, né, aumentar a produtividade, né? Como é que ela pode ter mais lucro com essa questão que a gente ouve de burnout, né? Então, como é que ela tem também as questões de promover as diversidades de inclusão, né? Isso tudo, né, a gente fala nessa questão daí do RH bimodal, que é o quê, né? O quanto a empresa, né, ela conhece, né,
da sua população, né, das pessoas que estão ali dentro, né? E o que ela pode fazer de diferente, né? Aquela questão que eu estava comentando, né, antes da exploratória, né, de experimentar novas coisas, né? Por exemplo, é algo que a gente vê bastante hoje também sendo falado, inteligência artificial, né? Ela está aí, né? A gente vê gradativamente, né? Pessoas olhando para a questão de como usar a inteligência artificial. Então, isso é algo que nós precisamos olhar, é o que o RH também precisa olhar, né? Isso quer dizer que já tem que sair implantando, fazendo tudo? Não, né? Não precisa, né? Mas aí a questão do experimentar, né? Pegar um processo, aplicar, entender, ver o quanto ela pode contribuir, né? Se ajustar, adequar, né? Então a gente tem aqui realmente assim várias questões para poder explorar em cima disso. Só que aí, dentro desse cenário todo, né, que a gente vê então a preocupação a respeito das pessoas, a questão também a respeito de produtividade, né, a gente vê que realmente as pessoas estão buscando aí mais do que só um simples benefício ou uma remuneração em si, né? Então a gente vê muito forte, né, hoje as pessoas, por exemplo, procurando a questão de oportunidade de carreira, né, o equilíbrio mais forte do que nunca, né, entre a vida pessoal e profissional, né, questão de reconhecimento, né, então são tudo assim questões hoje, né, que as pessoas olham e que a área de RH, né, vai ter que, né, olhar para dentro, olhar para a empresa para saber como é que ela trabalha com isso hoje, fazer diferente e vai ter que experimentar situações aí diferentes, né. Só que dentro desse cenário todo que eu estou aqui comentando, né, essa visão, né, isso aqui tem um mar de dados assim gigantesco, certo? Então vamos imaginar quando a gente passa desde o processo lá de Talent Acquisition, que a Ju estava aqui comentando, né, passando lá pela parte de recrutamento e seleção, né, como é que vai fazer um onboarding dele, trazer ele, né, depois chega na parte de desenvolvimento de pessoal, né, e um core, né, que é super importante também para a área de RH, que é a parte de compliance, né, a operação, gestão da folha de pagamento, né, fazer análise disso tudo, né, tem uma demanda de dados muito grande, né. E em cima disso, né, Ju, Monique, né, que daí tem uma ousadia, né, para a gente poder trazer aí para os modelos, né. Aí é a Monique que entra com a ousadia. Justamente, gente, assim, eu acho que hoje, mais do que nunca, dados, ele vem para tomada de decisão, né? E aí, realmente, quem tem o dado, não somente o dado puro e simples, mas aquele dado que conecta, aquele dado realmente que ele consegue trazer assertividade, ou pelo menos ali ser preditivo ali na forma que a pessoa realmente vai olhar, a gente precisa disso. E aí a gente vê hoje em dia, principalmente, a fronteira que o dado tem. É muito importante ter acesso ao dado, mas como ter acesso a esse dado? Seja de uma empresa que talvez está ali localmente, seja de uma empresa que está globalmente. Então, a gente sempre vê ali nas empresas essa dificuldade realmente de acessar isso hoje em dia. E aí, como é que a gente pode pensar realmente na gestão desse dado, na visualização desse dado? Como é que a gente quebra um pouco essa fronteira desse dado? O HRIS, ele realmente vem para isso. Ele vem ali para trazer, além de um dado do colaborador. Quem tem dado do colaborador hoje realmente já não tem mais nada, ele já está para trás. O que ele quer entender? Ele quer entender quantas horas que a pessoa trabalha, poxa, em que momento que ele precisa fazer um reconhecimento, em que momento que seria ideal uma retenção, em que momento ali que ele pode pensar, poxa, aqui seria importante trazer um treinamento para esse colaborador, em que momento que talvez chegou ali realmente o fim de jornada desse colaborador, poxa, se tem o fim da jornada, qual que é o custo que a gente tem por trás disso? E tudo isso a gente amarra muito na questão da sustentabilidade. O que é sustentabilidade com a questão do RH bimodal? É você ser produtivo, mas ao mesmo tempo ter esse olhar para o colaborador, que está cada dia realmente mais exigente, e cada dia as empresas realmente querem ter essa questão do colaborador, ele ter a qualidade dele ali, ter o desenvolvimento, mas também entregar. A gente não pode deixar ali a questão da entrega, da produtividade para trás. A gente deixa para trás, daqui a pouco a empresa passa ali por questões financeiras, tudo que existe ali fora, tudo que existe no mercado ali de desafio para todas as empresas. Então, realmente, o acesso ao dado, a gente já falou de vários desafios que o RH tem. O dado, ele não pode ser realmente um desafio.
Então, quando a gente vem aí conversando e tudo mais, às vezes até empresas que estão dentro do Brasil têm uma dificuldade muito grande de acesso ao dado, não simplesmente acesso ao dado, mas trazer isso para o gestor, trazer isso para o RH, para tomada de decisão. O HRIS, ele vem ali agora trazendo esse pano de fundo, ele vem ali realmente para conseguir fechar tudo isso. Ô, Monique, eu vou até te interromper aqui, é sopa de letrinha, né? Só para o pessoal que não está muito acostumado com o termo, é HR, né, de HR, HR, IS, que é de Information System. Então, é um sistema de informações do RH. É tentar, nesse caso, organizar um pouco a bagunça, né, Monique? Não somente organizar a bagunça, mas ter acesso ao dado. Porque dado tem. Então, por exemplo, vamos pegar, a gente conversa aí sempre com empresas, já passamos, eu mesmo já passei por situações como essa. Às vezes, o Roger falou, às vezes a pessoa quer trabalhar em outro lugar, a empresa às vezes está expandindo, poxa, contratei alguém lá nos Estados Unidos. Como é que eu faço a gestão desse colaborador? Como é que eu consigo trazer a gestão dele para um gestor que está aqui no Brasil ver? Como é que o RH tem acesso a esse dado dele? Então, assim, não somente ao dado financeiro dele, de quando que ele nasceu, vai além disso, foi como eu falei. Então, o HRI, ele vem realmente para isso. E, Ju, a gente aqui dentro da cena já está bem acostumado com essa questão do HRI, é algo que a gente está aí, os nossos produtos realmente já estão todos olhando para isso. Então, aqui dentro de casa, a gente já está bem familiarizado. Obrigada aí por trazer esse conceito aí para quem ainda não conhece. E ele realmente é ousadia que a gente fala, né? Então, assim, ele vem realmente para trazer tudo isso. O dado hoje não tem mais uma fronteira, seja uma fronteira de sistema, seja uma fronteira de geolocalização, de globalização. É um dado hoje que realmente, se uma empresa aí, ela é multinacional, ela está em diversos países, ela conseguir trazer para dentro dessa plataforma toda essa gestão, todo esse acesso ao dado, para que tanto o RH ele desenvolva seu papel estratégico, mas para mais que nunca ele entregue também para a gestão ali do colaborador, a gestão da empresa, esse dado para que consiga realmente tomar as melhores decisões. Então, isso aí vem um pouco do tema da inovação, né? Não é somente ter o dado, mas ter acesso a todos os dados, a utilização dele e como que ele consegue entregar a estratégia para o RH, Ju. E a gente está falando aqui de 3 verticais, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de 3 verticais. A gente tem, como o Roger começou aqui essa conversa, a gente tem informação desde o momento 1, né? No momento 0, a gente já tem informação dessa pessoa, né? E a gente carrega a informação dessa pessoa e abastece essas informações, atualiza essas informações, disponibiliza essas informações. Então, e tudo isso com uma camada bem importante, que é uma camada de segurança, né, gente? Não esquecendo aí a questão de LGPD. A Senior tem toda a certificação necessária e a questão da gente estar falando de 3 verticais aqui, inclusive os nossos clientes comentam muito que gostam muito dessa tranquilidade de estar com tudo dentro de casa. A fala normalmente é essa, tá tudo dentro de casa. E aí vem essa camada, assim, de, poxa, então eu tenho que fazer uma gestão otimizada, produtiva, rápida, eficiente, focada em resultado, que cuida dos dados, que organiza os dados, que disponibiliza os dados e que cuida do colaborador, que pensa na carreira do colaborador, que pensa na qualidade de vida do colaborador, que oferece as melhores soluções, os melhores benefícios. Bom, o RH é o nosso herói, né? É isso aí, ele tem que olhar tudo, né? Tudo você consegue fazer hoje. Então, o que se tem muito hoje? A pessoa da área de atração e seleção tem dado daquele candidato que virou um colaborador, depois a área ali de administração de pessoal tem outro dado, a área de talent tem outro dado, mas como é que consegue ver o indivíduo como um todo, independente de qual momento que ele está dentro da organização? E tem um outro ponto que eu vou colocar. Como você também, só para complementar o que o Monique comentou, né? E como a gente realmente consegue ajudar, né, a transformar a vida aí de muitas pessoas que a gente já ouviu depoimentos, né? Eu recordo de uma né, que foi o quê, né? A empresa ela fez a transformação digital usando tecnologias, né? Por exemplo, assim, a admissão digital, né? Então, assim, ela fez o processo, fez a implantação da admissão digital e ela teve um feedback super espontâneo e legal da pessoa que participou do processo, que foi o quê? Né? Poxa, que legal que vocês têm esse recurso digital, né? Eu não precisei me deslocar, né? Me fazer, né? Ter o custo do transporte para ir até lá na empresa, né? É uma, assim, dependendo do contexto, a gente olha que é uma coisa pequena, mas aquilo, né, gera dentro da pessoa, né?
um engajamento para a empresa, traz pessoas para a empresa, né? Então, a gente vê o quanto é importante, né, dentro desse modelo aqui que a gente está conversando, né, de experimentar, né, de olhar para dentro do que a gente tem, né, e como a gente pode realmente estar impactando de ponta a ponta, como a gente está falando aqui, né? Isso é papo para mais de hora, gente. Não, a gente tem que encerrar, a gente tem 20 minutos, tem que encerrar. Para fechar, só vou comentar aqui que a gente tem que, o RH tem mais um desafio agora, né? Não tá pouco de desafio, vamos botar mais um aí, que é essa questão que o Roger trouxe da inteligência artificial, os desafios que estão aí no mercado, de requalificação, de o que está sendo chamado de reskill e upskill, né, de melhorar a qualificação, de requalificar. Tem o povo que está querendo fazer transição de carreira, tem a questão dos layoffs, que a gente tem que dar suporte, né, tanto na parte de outplacement quanto na parte de offboarding mesmo, para fazer de uma forma humanizada. Então, isso tudo está coberto no nosso dia a dia aqui. Essa a gente, de fato, a gente pode ficar falando por bastante tempo, porque é o nosso dia a dia. O Sênior está aí para ajudar quem precisa na área de RH para esclarecer dúvidas, independente de se é cliente nosso ou não, o canal fica aberto. Os nossos LinkedIns a gente também disponibiliza. Fica todo mundo aí convidado a também conversar com a gente, bater um papo com a gente aí pelas redes sociais, ou então entrar em contato via Sênior. Obrigado mais uma vez, obrigado, Roger, obrigado, Monique. Obrigada ao Matheus, que está escondido aqui na produção, mas valeu muito. Se quiserem dar uma palavrinha de fechamento aí, deixamos o nosso recado para o Top of Mind. Obrigada, Gil. E, pessoal, foi como a Ju falou, a porta está sempre aberta, são vários temas, a gente sabe que quanto mais a gente conversa, mais a gente fica ali imerso nesse mundo, né? A gente já está bem imerso, mas ali de acordo com os desafios dos nossos clientes que a gente também se move, desafios dos clientes que são todos os RHs que a gente tem aí. Então, fica aí, obrigada, e boa noite, boa tarde, bom dia. Fechou, galera. Obrigadão também, né? Um ótimo bate-papo aqui, né? E a gente vai se falando entre as indas e vindas e tecnologias e bimodal, né? Então, experimente e ouse. Valeu. Valeu. Valeu, gente.